Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Hoje nós temos o prazer de receber o José Antônio Ramalho, nosso amigo e parceiro que já viajou pelos 4 cantos do mundo. Os projetos que ele realiza são extremamente inspiradores. E hoje ele vai falar sobre a Rota da Seda feita em trem, mais especificamente a porção de asa central. Fique até o final para conferir todas as dicas. Deixe seus comentários logo abaixo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos episódios. As agências parceiras da FLOT, são 11 agências que compartilharam esse evento com os seus clientes. Então, nosso muito obrigado para a Janice, da Janice Vale Turismo de Bragança Paulista, o Nelson, da CIA do Porto de Campinas, senhora Hanna, da Alamia Turismo do Rio de Janeiro, a Carla, da Outback Turismo de Pouso Alegre, a Maria do Carmo, da Travel Office de São Paulo, a Zumira, da Travel Connection Turismo de São Paulo, Rosali, da Rosali Turismo de Pindamonhangaba, o Reginaldo Zangaro, de São Paulo, o Walter, da Zanetti Tour de Santo André, o Pedro, da Mundo Color Personalité de Sorocaba, e a Anaí, da Atratur de Santo André. Muito obrigado, pessoal. A minha formação, Edu, é tecnologia, né, informática. E aí eu me tornei jornalista e escritor, e eu viajava muito a serviço, visitando feiras, eventos, congressos. E desde criança eu gostava de viajar, mas esse lado profissional alavancou muito isso. Eu comecei a fazer muitas fotos dos lugares que eu ia, e comecei a escrever matérias sobre os lugares que eu ia, e isso foi me puxando, né, efetivamente. Uma das coisas que mais me motiva viajar são livros, né, muitas viagens que eu planejei, assim, foi em função de eu ter lido algum livro, eu falei, não, eu vou conhecer esse lugar, eu vou fazer algo parecido. Então, essa foi a minha inspiração aí para ser um viajante, né? E confesso que fiquei viciado no negócio. Eu, efetivamente, fiz muitas viagens tradicionais, mas a partir do momento da minha vida, eu comecei a explorar mais o lado de viagens de aventura. E aí, minha primeira grande viagem, assim, foi bem fora do padrão. Eu e um amigo pegamos esse avião aqui, saímos de São Paulo, cruzamos o Caribe, Estados Unidos, Canadá, fomos até o Alasca, do Alasca descemos pela América Central, fomos até Ushuaia e voltamos para São Paulo. O roteiro basicamente foi esse daqui, foram 47 mil quilômetros em 42 dias de viagem, né? Foi uma viagem incrível, assim. Deu para acumular umas milhas, hein, Ramalho? Não ganhei. Isso foi o lado ruim. Eu não ganhei nenhuma milha, porque o Odilon, meu companheiro aqui, a companhia dele não me deu nenhuma milha. Isso foi muito triste. Assim. Mas, enfim. Não, eu tenho um amigo meu que me apelida de Ramiles, por causa das milhas, tanto que eu viajo, né? Mas, enfim. E essa viagem, eu procuro fazer projetos com patrocínios, tá? Vocês viram que várias empresas aí nos patrocinaram. A minha segunda viagem, o patrocínio estava menor. Então, eu fui de bicicleta. Eu comecei uma série de viagens de bicicleta. E a primeira que eu fiz foi o caminho de Santiago de Compostela, o caminho francês. Comecei em Saint-Jean-de-Pied-de-Port, na divisa da Espanha com a França, perto de Biarritz, e fui até Finisterre, além de Santiago, já no Atlântico, litoral Atlântico. Foram 1.080 quilômetros que a gente pedalou em 15 dias. E eu, como escritor, sempre que posso, compartilho as minhas viagens, né, de alguma forma. Nessa daqui eu também fiz um livro que conta essa viagem. Aqui é uma foto que representa a essência de pedalar, de fazer uma viagem de bike. O que vocês estão vendo nessas mochilas aqui foi minha vida por 15 dias. Então, o que essa viagem aí me mostrou, foi a primeira grande viagem de bike, é que a gente pode viver de uma forma muito mais simples e prazerosa do que aquela vida que a gente normalmente se programa para ter, né? Com muita coisa, com muita preocupação. Esse foi o grande prêmio dessa viagem. Eu fiz uma viagem, foi talvez a mais dura, eu fiz uma viagem de Lhasa, no Tibete, a Katmandu, no Nepal. Eu pedalei até o acampamento base do Monte Everest, que em tibetano é Chomolungma, a 5.200 metros de altitude.
O Everest eu juro que está aqui atrás, mas em meia hora saiu de céu azul e ficou desse jeito. Aqui é uma foto do cenário da viagem, lá embaixo 4.000 metros, aqui eu estava 4.600, nós chegamos a 5.000. Foram 25 dias de viagem aí, gratificantes e extenuantes. E fiz mais viagens de bicicleta, mas não vou gastar o nosso precioso tempo aqui nesses detalhes. Esse aqui é um livro que eu escrevi sobre 7 roteiros que eu fiz de viagem. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, tá nas livrarias aí também. E a minha mais extensa viagem foi o Expresso do Oriente, que eu fiz depois de ler o livro da Agatha Christie. Eu falei, ainda vou fazer essa rota, só que eu não imaginava que eu ia fazer de bike, né? E pedalei de Paris até Istambul, 3.100 quilômetros em 38 dias de viagem. A viagem que você pode fazer de carro confortavelmente ou de trem, que eu posso depois dar umas dicas para vocês também. Bem, com essa viagem, eu encerrei meu ciclo de viagens de continente. Aqui também, eu fiz até um e-book que está na Amazon. Mas aí eu falei, não posso ficar só pedalando ou viajando dentro de um continente. E aí começou o meu ciclo de volta ao mundo. Muitas voltas, né, Ramalho? Você já deve ter completado volta formal ao mundo, né? de sair de um ponto, ir para o leste e voltar pelo oeste ou vice-versa, eu fiz 6 já. Eu fiz, eu vou contar algumas delas, mas umas que eu não coloquei aqui foi uma viagem que se chamou A Volta ao Mundo de Trem, que fiz inteirinha de trem, todos os continentes praticamente. Fiz uma que se chamou de Polo a Polo, onde eu fiz na vertical a volta ao mundo, né? Eu saí da linha do Equador, fui até a Antártica, subi pela África até o Ártico, desci pela América do Norte e fechei o ciclo. Mas talvez a mais emblemática delas é a que eu vou mostrar agora, assim, que foi até responsável por eu conhecer o Eduardo no momento seguinte da nosso conhecimento. Eu, em 2011, apresentei junto com Álvaro Garneiro a 4ª temporada do programa 50 por 1, onde a gente fez a volta ao mundo em 80 dias, né, inspirado no livro do Júlio Verne, e sem avião, né, usando só os meios de transportes normais, e isso viraram 28 episódios daquela temporada. Alguns de vocês talvez tenham visto, mas aqui tem um clipezinho que mostra um pouco do que foi essa viagem. Esse aqui é meu amigo jornalista José Ramalho, que também já viajou muito. Justamente conversando sobre viagens, nós tivemos uma ideia maravilhosa. Nós vamos dar a volta ao mundo em 80 dias sem usar avião. Você vai ajudar a gente a montar essa cabana aqui agora. Já tá tudo montadinho ali, ó. Não, isso aí é o básico. Vamos aí, pega aí, meu. Isso aqui é a parede, Álvaro. A família toda aqui ajudando a gente. A família ajudando a gente, vocês imaginam, de engenheiro, né? Como foi a construção, então. Mas, enfim, essa viagem foi marcada por experiências muito legais. A gente procurou conviver mesmo com todos os locais, de todos os lugares que nós passamos. E depois disso, realmente, eu fiz vários outros projetos, fiz até um para a Star Alliance, que é a Volta ao Mundo pelas 7 Maravilhas também. Visitamos as 7 Maravilhas em 18 dias de viagem. Numa dessas abaves da vida, eu conheci o Eduardo, dali surgiu, né, uma amizade, um conhecimento muito bacana, e eu fui convidado para desenvolver os vídeos do Guru. Nós fizemos até hoje cerca de 40 vídeos, do Peru, do Chile, da Espanha, de Barcelona, Catalunha, e espero que tenhamos muito mais aí para mostrar para vocês. O companheiro de viagem, o Tiago. Então, essa é uma experiência que a gente procura ter essa essência, experiências locais para inspirar viagens de todos vocês. Ramalho, o trabalho dos vídeos do Guru foi excelente. Você e o Tiago fizeram um grande trabalho e sempre temos uma audiência muito boa até hoje e ajuda muito a desvendar os destinos que a gente trabalha, que a gente organiza viagens. Mas eu noto que você se inspira muito nos livros para organizar os seus planos de viagem. É uma coisa que você curte muito.
Ah, com certeza. Eu, quando era criança, assim, eu adorava, entre aspas, né, eu adorava ficar doente, porque quando eu ficava doente eu podia pedir qualquer coisa. Aí eu pedia livros de viagem para ler, assim. Então, ali foram atrás de mim, aqui, eu não sei, eu vou até mexer aqui, ó, ali em cima tem uma coleção vermelha ali, é toda a coleção do Júlio Verne ali. Tudo bem que está ao lado da coleção do Escoteiro Mirim. Mas, enfim, o que importa é a inspiração. Você sabe que, Ramalho, nesses tempos de Zoom, né, e reuniões online, tem um monte de gente que usa aqueles fundos falsos com vários livros. O seu é de verdade, tem inspiração real aí atrás, né? Com certeza. Olha, é o quarto, é o escritório inteiro aqui, só com livros em cima. Mas, enfim... Então, livros, realmente, a gente viaja pelos livros, né? E poder ter a sensação de estar num lugar onde você leu. Eu fui para a Grécia e essa foi uma viagem que mudou a minha vida. Eu voltei de lá, eu fui lendo a história de Heródoto. Então, eu fui nos lugares que ele descrevia, né? Aquilo, para mim, foi uma viagem engrandecedora, assim, que realmente mudou minha vida. Assim. Então, eu acho que esse é o grande benefício que a viagem me traz e acho que para muitos de nós, né? E a Rota da Seda foi uma também. Eu li o livro do Marco Polo e falei, eu ainda vou fazer essa viagem. E fizemos. Passar agora, basicamente, a Rota da Seda é um nome genérico para qualquer caminho que ligava o Oriente, a China, a Índia, né, ao Ocidente, à Europa, basicamente. Então, você não tem um caminho específico, são inúmeros, que em algum momento acabam até se juntando. A Rota da Seda não era só a seda, eram especiarias, eram perfumes, outros tipos de tecidos, tapetes, né, que eram coisas exóticas no Ocidente. Então, houve toda essa rota de comércio que até hoje persiste, né? A gente tem alguns problemas políticos, às vezes, que fecham trechos, mas ela persiste até hoje. Esse slide aqui, ele mostra basicamente a maior rota que saía de Xi'an, passava pelo noroeste da China, ia pelo Irã, ou mais ao norte, pela Ásia Central, e chegava na Turquia, e dali para a Europa, ou mais ao sul, para o Oriente Médio. Então, essas aqui são as opções que existiam das rotas. A minha viagem da Rota da Seda, ela começou em Istambul e terminou em Beijing. Fui para Xi'an e Beijing. E eu optei por fazer uma rota mais ao norte, passando pela Geórgia, Armênia e a Ásia Central. Então, é uma rota tão extensa, tão linda, que não daria para a gente abordar tudo em uma hora apenas. Então, nós escolhemos uma parte dela, a Ásia Central, que é o objeto da nossa live de hoje. Legal. E aí agora você vai contar um pouquinho, né, de como é essa experiência a bordo, né, e também essa seleção de países que acho que foram especiais, né? Com certeza, com certeza. Bem, a rota que nós fizemos aqui, eu usei um trem da Lernidir, uma empresa alemã que a Flot representa aqui, que comercializa os pacotes dele. Eu comecei no Turcomenistão, passei pelo Uzbequistão e terminei no Cazaquistão. Essa é uma rota que você pode escolher em fazer de Ashgabat a Almaty ou ao contrário, dependendo da disponibilidade que você tem. Eu acho que é melhor começar pelo Turcomenistão e terminar no Cazaquistão pela sequência da viagem, tá? Essa é uma opinião pessoal minha, mas isso não muda em nada a beleza do que a gente encontra por lá. E melhor do que eu falar aqui, eu vou falar de lá para vocês, contando sempre que possível com um vídeo que eu gravei no local para compartilhar isso com vocês. Eu já viajei de quase todo tipo de transporte desse planeta, mas cada vez mais eu me convenço de que o trem é a melhor maneira de se conhecer uma região ou um país. Mais do que avião, do que carro, o trem dá condições de você ter uma viagem num ritmo mais humano. Você tem tempo para apreciar a paisagem, quando você chega num local, você está no meio da cidade, não precisa se deslocar por longas distâncias para um aeroporto. Então, eu estou escolhendo mesmo o trem como minha forma de transporte predileta.
E na minha viagem pela Rota da Seda, eu não pude ser mais feliz de encontrar esse meio de transporte. Viajando no Orient Silk Road Express, a versão do Expresso do Oriente aqui na Ásia Central, eu estou tendo a oportunidade de compartilhar paisagens incríveis. O trem é uma forma confortável e existem diversos tipos de acomodação que você pode escolher. Eu vou mostrar agora como são as cabines, o refeitório, o restaurante e como você pode desfrutar essas paisagens andando nesse incrível trem. E só reforçando, né, Eduardo, o trem assim, tem essa combinação de conforto e uma velocidade mais compatível com o ser humano. Assim, né? Nós estamos muito mais próximos de viajar na velocidade do trem do que num jato. Fisicamente, isso é melhor. E para uma viagem longa dessa, é importante você ter um trem confortável, né? E isso é o que não faltou aqui no Silk Road, no nosso trem aqui, né? Eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes. Os trens aqui são... Acabamos de partir, o trem está andando nos seus primeiros metros para essa nossa incrível viagem pela Ásia Central, parte da nossa viagem pela Rota da Seda. Durante 15 dias vamos ficar aqui no trem. Essa é a minha cabine, uma cabine muito bacana. Essa cabine tem esse banco que vira uma cama de casal. Tem um outro banco para a gente poder conversar com uns amigos, né, que estão aqui no trem. Tem uma outra cama aqui em cima, se estivesse viajando 2 pessoas, não daria para compartilhar muito bem. E esse vagão aqui é muito especial, porque ele tem banheiro na própria cabine, o que é muito difícil de você encontrar em trens de viagem. Então, nesse nosso trem privado pela Ásia Central, tenho certeza que conforto é que não vai faltar. Todo dia eles vão nos deixar aqui com o roteiro do dia seguinte. E aqui já está me dizendo que amanhã nós vamos chegar em Mari, ou Maria, ou Merv, como eles chamam aqui, uma cidade histórica muito bacana. Vamos chegar aproximadamente às 9 horas e fazer um tour pela cidade, almoçar numa casa de família. Vai ser realmente uma experiência incrível que a gente vai compartilhar ao longo da Rota da Seda. Basicamente, o trem ele tem cabines, todas as cabines são no mínimo cabine duplas, você pode ocupar de forma single, e existem cabines quádruplas também. Então, existem cabines para todos os bolsos também, né, Eduardo? No caso, a minha cabine ela tinha o banheiro e o chuveiro na mesma cabine. Em termos de higiene, limpeza desse... Muito, completamente. Eu não consegui chegar um dia lá que tivesse nada fora do lugar, sabe? Eles se preocupam demais com isso, assim. A equipe a bordo, assim, né? Os atendentes de cabine são muito prestativos ali, e eu acredito que agora, nessa pós-pandemia, isso tem ainda aumentado mais ainda, esse cuidado. A gente tem, a minha viagem começou pelo Turcomenistão. Todos os nomes dos países são esquisitos, né? O próximo é Uzbequistão, né? Tudo é com um estão ali, assim. Mas esse país aqui foi um dos países mais estranhos que eu já visitei. Ashgabat, a capital do Turcomenistão, é uma cidade que eu não consegui defini-la ainda. São edifícios exóticos, um estilo diferente de arquitetura. Eles usam absolutamente mármore em tudo e reconstruíram a cidade do nada em 10 anos. Vocês vão ver nas próximas imagens como essa cidade é diferente de quase todas que vocês já conheceram. Então, Ashgabat, essa aqui é a avenida principal da cidade. Tudo é feito com mármore branco. E ela tem o recorde mundial de ter a maior densidade de mármore por quilômetro quadrado. Isso aí está no Guinness Book. É uma cidade, assim, de cenário. Eu até comentei com um colega de viagem, parecia aquele filme Truman Show, o Jim Carrey, onde ele vivia num grande cenário. Aqui a gente tinha essa sensação, a gente não via gente.
não via gente. Mas de vez em quando a gente estava num parque, aí aparecia uma mãe, uma criança, mas ficava alguém lá na direção da cena. Solta uma mãe e a criança que tem os turistas aí. Sabe? Era uma sensação muito estranha. O único lugar que a gente viu uma certa concentração de pessoas foi no Mercado Central, que eu vou mostrar há pouco. E os edifícios muito diferentes, muito diferentes. Isso aqui é uma outra parte daquela avenida. E posso dizer que isso aqui era um congestionamento lá, porque não tinha gente nas ruas. Eles já estavam em quarentena nessa época. Não, parecia, a sensação que você chegasse lá, você tinha a sensação, aqui está com quarentena já. E os edifícios, quando eu vi esse edifício, eu conseguia vê-lo do hotel onde a gente ficou. Eu falei, nossa, aí deve ser a central da empresa de energia nuclear deles, ou tem que ser o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí depois eu olhei e falei, não, mas tem umas estrelas ali, será que pode ser alguma coisa de religião? Bem, eu fui descobrir que esse edifício exótico, gente, era o cartório de registro civil. Um simples cartório, não é incrível? Mas as surpresas não paravam aí. Andando pela cidade, eu encontrei isso daqui. Eu falei, nossa, será que isso aqui é um Dunkin' Donuts dourado? O que será isso aqui? Que coisa mais estranha. Eu descobri que esse edifício, isso aqui tinha uns 25, 30 metros de altura, era uma roda gigante. É a maior roda gigante fechada do planeta. Então, e aí vai, né? São dezenas de edifícios exóticos. E num dos parques lá, eu encontrei esse foguete aqui. De longe parecia uma rampa de lançamento, um foguete da década de 50, mas era um parque público e isso aí era um monumento, o Arco da Neutralidade, onde eles, né, ergueram o monumento em função do seu país neutro nas disputas internacionais. Essa é Ashgabat, uma cidade muito diferente do ponto de vista arquitetônico. As pessoas são muito bonitas, assim, um padrão geral, né, amplo de beleza, e as roupas deles são muito particulares, né? As mulheres sempre usam roupas coloridas, lenços, e um lenço turbante, mas muito próprio deles, é diferente dos lenços turcos ou os árabes, né? E, dependendo da faixa etária da mulher, muda um pouco o tipo de vestimenta. As mais jovens, elas usam esse tipo de veste aqui, não sei se isso é um uniforme de escola, ou sei lá, mas essa coisa de trança, esse capzinho. Então, aqui foi o único lugar que eu consegui ver mais de 20 pessoas juntas, que foi o Mercado Central. Qual a religião que prevalece, Ramalho? É islamismo. Tá? Tem várias mesquitas lá. E a gente foi, inclusive, na maior, acho que é na maior que tem na Ásia Central também lá. É um país muito pesado, foi o único país que queria ficar parte da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, ele foi o país que mais sentiu de ter, né, não existir mais a União Soviética e ele seria um país independente. Então, é um país muito fechado, as pessoas não são de forma alguma agressivas, mas elas não vêm conversar com você, né? Você sente que elas têm medo até de se expor, muito em função do governo. Lá, a foto do presidente, olha, deixa eu ver, isso aqui deve ser a foto do presidente, se eu ampliar. Tem foto do presidente em tudo, até dentro de banheiros públicos tem a foto do presidente. É uma coisa assim, muito ostensiva, né? Muito ostensiva. Não é uma ditadura, mas é uma presença muito marcante da pessoa, do presidente. Mas, pelo lado histórico, o Turcomenistão é muito importante. A gente visitou no segundo dia a cidade de Merv, que eu mencionei no vídeo anterior, e essa cidade, no século XII, era a quarta ou quinta cidade, maior cidade do mundo, porque ela era parte da Rota da Seda, então era um ponto importante de conexão e comércio. Eu vou mostrar o que faziam, né, a função desses edifícios. Aqui em Merv, nós estamos visitando 2 edifícios que eram escolas. Esse edifício onde eu estou, essas ruínas, era uma escola para meninos. É uma escola intermediária, como um colégio. E ao fundo, aquele prédio, era uma escola para meninas. São as madraças, como eles chamam. Conta a lenda que os meninos que estudavam aqui, se eles conseguissem pegar uma maçã, colocar numa tipóia, girar e arremessar para lá a maçã, se a maçã atingisse o outro edifício, ele poderia escolher qualquer das meninas para casar. Essa é a história e essa é a lenda aqui de Merv.
E o Tiago me fez uma observação agora há pouco, mas e se ele acertasse a maçã na menina, aí ele possivelmente ia ser decapitado. Mas é uma cidade impressionante, Merf. Apesar do estado das ruínas, tudo feito de adobe, né? É muito imponente as ruínas ali. Merv foi a última cidade do Turcomenistão. No dia seguinte, a gente chegou já na primeira cidade do Uzbequistão, meu país preferido aí da viagem, em função do povo extremamente hospitaleiro, diferente do Turcomenistão. Eles vinham tirar fotos com a gente, sempre estavam curiosos, assim, super solícitos. É realmente um país muito agradável mesmo. A nossa viagem começou em Bukhara, e essa foto mostra aqui a preciosidade que é a arquitetura local, né? Os azulejos, os ladrilhos, todos feitos à mão, milhares, milhões de peças para compor as fachadas dos edifícios públicos. Eu estou aqui na maior mesquita da cidade e vou contar a história dessa torre, uma história bastante interessante. O Uzbequistão é um país que me surpreende a cada dia. Eu estou aqui na maior mesquita de Bukhara, onde 10 mil pessoas podem se acomodar nesse pátio para as rezas e cerimônias. Atrás de mim vocês estão vendo também o maior minarete da cidade, com 46 metros. Tanto o minarete como a mesquita foram construídos no século XIV. O minarete tinha como função principal servir como um farol para as caravanas que vinham pelo deserto, de forma que elas pudessem saber aonde estava a cidade. Não era nada fácil viajar por esse deserto à noite. Mas o minarete também tinha uma função muito cruel. Ele servia como um ponto de execução para mulheres adúlteras. Até 1870, mulheres eram jogadas lá do último andar, a 46 metros de altura, quando eram condenadas por adultério. Nada agradável, mas isso não tira a beleza dessa incrível cidade que é Bukhara. No dia seguinte, a gente foi para Khiva, arquitetonicamente parecida, mas Khiva é uma cidade amuralhada. Vocês podem ver aqui os limites da cidade antiga, amuralhada, também com esse mesmo estilo arquitetônico. A gente subiu aqui numa torre também alta quanto aquela da mesquita, para ter essa vista panorâmica. E o engraçado é que a torre era como uma gêmea dessa daqui, à direita aqui da foto. E a gente encontrava alguns casais de namorados que em lugar nenhum da cidade eles tinham privacidade. Então eles ficavam parados nas escadas ali, sem fazer nada, só conversando. Para eles, o estar conversando juntos ali já era assim, uma grande aventura. Isso aí marcou bastante essa característica. E aqui a cidade tem uma rua sempre das famosas tendas, lojinhas. A gente vai ver um pouco no último vídeo que nós vamos passar. Aqui também uma madraça local. Olha, pode ser monotônico, né, com alguns tons de verde e azul, mas é impressionante quando você está ali ao vivo. E o lugar mais marcante que eu acho que tem essa viagem é o Registão, em Samarcanda. Aqui são 3 madraças também. Essas madraças ainda têm uso religioso também, como escola, mas divide também com turismo. E à noite, nesse local aqui, existe aquele show de luzes e sons, feito em inglês, onde esses edifícios aqui ficam... Se já são lindos durante o dia, imaginem com cor aplicada a eles. É uma experiência muito, muito bacana. E, Ramalho, a história do Uzbequistão tem alguns personagens muito interessantes, né? Como o rei Tamerlão, né? Que fez várias conquistas e que construiu muito desses edifícios. E, além disso, também tem a história do poeta persa Omar Khayyam, que viveu em Samarcanda e que também acabou sendo muito cultuado como a poesia de Omar Khayyam pelo mundo afora. Sim, é verdade. O Tamerlão, ou Timur, como eles chamam, até o nosso guia chamava Timur também, ele se comparava ao Gengis Khan em termos de conquistas, né? Eles não estiveram na mesma época,
mas Timur conquistou um império tão grande, quase como o de Gengis Khan. E a cultura árabe ali, do Islã e do árabe em si, é muito grande. A gente visita alguns museus relacionados, por exemplo, com a matemática, né? Nós devemos muito do que hoje temos como matemática aos árabes. E ali livros de geometria, aritmética, escritos em árabe com 700 anos, assim, é impressionante esse impacto cultural que a gente tem quando visita lá. E a marca de Timur... Pode falar. Investiram muito em arquitetura, em peças artísticas, em uma decoração espetacular, né? Ela é única, assim, você pode até achar que ela pode parecer um pouco com alguma coisa da Turquia, mas não é. O desenho é muito específico. Isso daqui, por exemplo, é o teto de uma tumba, do mausoléu. Isso aqui é tudo a ouro, pintado, esculpido. Cada peça dessa, cada folha dessa não é uma pintura, é uma peça que foi aplicada no teto e pintada a ouro. Então, é um detalhe riquíssimo, assim, que a gente experimenta visitando esse local. E aqui, na última cidade que a gente visitou, no Uzbequistão, foi Shahrizabis. Esse edifício aqui é a entrada do portão do Palácio de Verão do Timur, Palácio de Aksaray. Só para vocês terem ideia, isso aqui tem 32 ou 33 metros de altura. Mas eu vou contar no próximo slide a importância e o tamanho real que era esse edifício. Atrás de mim vocês estão vendo um dos maiores edifícios que eu já vi da antiguidade. Esse era o portal de entrada do Palácio de Timur, aqui em sua terra natal. Para vocês terem uma ideia, ele tem hoje 32 metros de altura e tem menos da metade que tinha em sua época original. Existe hoje um projeto sendo capitaneado por um arquiteto iraniano que vai reconstruir esse palácio. E olha essa entrada do palácio e olha só como que ele vai ficar. Para vocês terem uma ideia só do tamanho que é hoje e o tamanho final. Estar aqui é uma oportunidade única. Você realmente se sente pequeno diante da grandeza dessa obra arquitetônica. Aquele palácio, o tamanho final dele, a altura final, 65 metros, feito só com tijolo de barro. Não tinha uma estrutura, não tinha vigas, nada. Então, isso é a coisa incrível da arquitetura daquela época, que conseguia desafiar a lei da gravidade e resistir a tantos séculos e ainda está em pé, né? Aí chegamos no último país. Nesse roteiro que nós fizemos, o Cazaquistão é o país onde a gente fica menos tempo. A gente chega num dia de manhã, visitamos a cidade, tem um jantar de despedida à noite, e o dia seguinte, a duração dele vai depender de para onde você está voltando. Se o teu voo é mais cedo ou mais tarde. Então, algumas pessoas ficam mais uma noite, outras acabam voltando nesse dia seguinte. Mas Almaty, a capital do Cazaquistão, é uma cidade que tem o estilo soviético, né, o estilo russo ali da arquitetura, aquela arquitetura soviética pesada mesmo, da década de 40, 50. Não se compara com o Ashgabat, né, mas tem um ou outro edifício de mármore. Mas é aquele estilo russo que a gente está acostumado a ver quando vai para Moscou, ou, enfim, qualquer país da cortina. A aparência das pessoas aqui é totalmente russa mesmo, enquanto que no Uzbequistão e no Turcomenistão você vê que a etnia é diferente, aqui é essencialmente aquele russo que a gente conhece. E aqui mostra um pouco do sentimento que a gente tem lá. Almaty tem todo o peso da pátria russa, da União Soviética. Os monumentos aqui na cidade seguem esse estilo arquitetônico socialista russo. Aqui atrás de mim vocês estão vendo um monumento que representa a resistência do Exército Vermelho ao Exército Nazista. Basicamente, aquela frase ali diz: não podemos recuar um passo porque atrás de nós está Moscou. E a forma
da estátua, das pessoas ali, são, na verdade, a composição do mapa da Rússia. Se você olhar agora, você vai ver que toda essa área da estátua é a pátria soviética. Eu acabei falando Rússia, né? Mas na verdade é o mapa da União Soviética. A religião ortodoxa, lá no caso, é dominante. E é um país assim que né, você não tem muito tempo ali, se você quer explorar, você tem que ficar um dia a mais, pelo menos, porque é muito curto. Cansei. Então agora a gente precisa fazer o quê para recuperar as forças? Falar de Ramalho, eu estava curioso para você contar o que tem lá para comer, porque eu sei que você tem um pouco de restrições para determinados tipos de alimentos. Como é que foi? Você conseguiu se defender bem? Sim, porque a comida no trem, ela basicamente é internacional, né? Tem sempre um prato regional, mas você qualquer que seja a sua linha de alimentação, né? Não sei para vegano, mas eu acho que também não vai ter problema algum lá. Eles têm esse cuidado quando você se inscreve na viagem, eles fazem um questionário e te perguntam, né, restrições alimentares e tal. Eu já, no caso meu, aí eu coloquei que eu não queria peixe, né? Não como peixe, frutos do mar e tal. Falei, bem, eu vou estar bem longe do mar lá, né? Mas vai que aparece um rio, um lago, e eles venham com trutas, assim. Mas, enfim, eu não tive problema, não. Mas, olha, comida é bom a gente mostrar, né? Comer, né? Se não dá, pelo menos mostrar do que ficar falando. Então, eu vou passar aqui. Uma das horas que eu mais gosto numa viagem de trem é a hora do almoço ou do jantar. Você pode ter uma comida incrível, apreciar uma vista igualmente incrível e com toda tranquilidade. Aqui a gente costuma passar, além das horas do jantar e do almoço, entre esses momentos a gente às vezes vem aqui para o restaurante para ler com um pouco mais de conforto, um livro aqui na mesa. Então essa é uma experiência que só o trem pode nos oferecer. What is this? Pancakes. Pancakes, yes. No? For you. One, two? One. Okay. For you? Okay, for me, 2 pancakes, please. Yes. Sorry. One. Two. Thank you very much. Beef red kiwi, very, very nice. Yeah, that's good. Ela me disse aqui que o caviar é super fresco, então nós vamos ter que experimentá-lo. Mas a comida da região, ela se aproxima um pouco não da comida, não é igual à comida árabe, mas lembra muito. Então, para nós aqui que estamos acostumados com comida árabe, lá a gente não vai ter assim uma discrepância muito grande em sabores, assim, né? São sabores completamente diferentes. Tem muita carne de ovelha, carneiro, né? Tem pouca carne de vaca lá, mas a gente se dá bem. Assim, o ocidental lá não vai sofrer muito, não. Mas além de comer dentro do trem, a gente tinha sempre uma experiência de comer fora. Os passeios que a gente fazia sempre nos levavam à casa de família ou a um restaurante tradicional. E aqui são algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Porque às vezes nós comíamos ao lado do trem, a gente fazia um piquenique ao lado do trem. O trem parava no meio do dia. Que é incrível porque parece esfirra, mas não é esfirra, é um tipo de uma empanada. E eles assam num forno como esse, eles grudam ela o pão também, eles grudam na parede e depois produzem. O pão de lá é incrível. Esse é o pão mais simpático do mundo, vocês concordam com esse sorrisão? E parece uma obra de arte também, né? Pão lá é a comida que você mais vê nos mercados, né? E eles fazem com um capricho incrível. A gente sempre que parava, a gente comprava no mercado algum tipo de pão local para ter esse sabor diferente. Eu viajei nessa viagem, além do meu câmera, o Devian que está nos assistindo aqui,
o Júlio, um espanhol amigo meu, e ele trouxe Ramon Serrano. Então, você imagina a experiência gastronômica pondo um Ramon Serrano espanhol nesse pão do Uzbequistão. Globalismo. Total, total. Assim. E, Ramalho, as refeições, elas ao longo do caminho estão todas inclusas já, né? Sim, sim, você só paga bebida à parte, né? Suco estava incluso, né? Não, bebidas não alcoólicas estavam inclusas, mas os valores também das bebidas eram bem razoáveis. Assim, se eu me lembro, assim, sei lá, um refrigerante era 2 euros, cerveja era 3 euros, assim, não era nada exorbitante, assim, né? Vinho também não tinha um preço fora do comum de um bom hotel. Assim. E mudava Ramalho, todo dia. Você já respondeu, então, uma dúvida minha. Então, apesar da questão religiosa, islâmica, se pode beber uma cervejinha, um vinho, né? Sim, sim. Não havia restrição nenhuma. Tá. Fora, assim, né, por exemplo, eu me lembro que acho que em Bukhara ou Samarcanda, assim, não era em todo lugar que vendia, né? Era mais nos hotéis mesmo. E aí sim, lá era um pouco mais caro, porque, enfim, tinha as limitações legais, religiosas e tal. Mas no trem em si era tranquilo. E a comida não é enjoativa porque, apesar de sempre ter algum prato local, mudava o cardápio todo dia. Então, você não falava, putz, a mesma comida. Não, isso mudava constantemente. Legal, uma rota longa assim é importante esse ponto, né? Sim, não, com certeza. A viagem é de 2 semanas. A viagem é de 2 semanas. E passa-se todas as noites no trem ou tem algumas noites em hotel também? Então, e foi bom você ter perguntado, eu esqueci até de falar. É importante que existe uma mescla. A gente dorme das 14 noites, talvez 7 noites no trem e 6 em hotéis nas cidades. Por exemplo, em Samarcand, Khiva, que mais? Bukhara, nós dormimos em hotéis na cidade. Então, a gente só dormia nos translados de uma região para outra. Então, isso faz com que o trem, apesar de ser super confortável, vocês viram a cama, tudo lá, ele balança tal, né? E tem gente que é mais sensível a isso. Então, por mais que você durma bem, você não dorme como se estivesse numa cama paradinho e tal. Então, isso daí dá um balanço legal e você não chega no final da viagem, num bom português, esbudegado, né? Como diziam assim. Então, é bem bacana esse balanço. Num dos hotéis, inclusive, que a gente ficou, acho que em Samarcand, um dos quartos lá parecia o quarto do palácio do Timur, assim, sabe? Foi uma coisa impressionante. São hotéis bons, depende de cidades. Cidades pequenas não têm hotéis 5 estrelas, mas todos os hotéis são um nível muito bacana mesmo. E nas cidades grandes, você fica sempre nos melhores hotéis da cidade. Bom, mas então chegamos nesse bloco aqui, que são os passeios inusitados, é um bloco tradicional nosso, mas essa viagem, ela por si só já é inusitada, ela de ponta a ponta, né? Mas acho que você separou algo diferente. Eu comentei que esse é o slide mais impróprio para essa viagem, porque tudo é inusitado. Vocês viram até agora, assim, basicamente assim, são coisas muito diferentes, cultura diferente. A gente não faz nada assim arrojado. Essa é uma viagem que o público-alvo dessa viagem são pessoas de 35 a 60 anos. A maior parte do viajante está nessa faixa etária, sendo que a maior parte é ao redor dos 45, 55. Então, você não tem nenhuma coisa assim, a gente não passeou de camelo, né? Enfim, porque não teve durante a rota, mas é muito intenso. Você passa o dia inteirinho nas cidades, assim, sempre vendo coisas culturais. Tem a famosa lojinha que você sempre passa pelo mercado, mas a parte de música, de cultura, é muito rica, assim. Então, eu acho que assim, de uma viagem tão grande, tão ampla, talvez pequenos detalhes são coisas que me marquem. Eu separei 2 pequenos vídeos aqui que vocês vão ver. Uma de uma dança local, que sempre é uma dança muito colorida, ritmada, suave, e de uma apresentação do fantoche, que também assim me marcou muito. Até hoje, volta e meia, eu me lembro desse menino com o fantoche
dançando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A forma como ele manipulava esse gatilho assim, era uma habilidade inacreditável. Ninguém conseguiu fazer o que ele fazia com essa boneca quando ele pintava. Vocês veem que a música aqui, essa música, por exemplo, tem um certo toque mais chinês, né, oriental, mas em outras cidades não tinha nada a ver com isso. Eles usavam muito tipo um tamborete aqui, assim, violinos, o duduk, que é um instrumento de percussão também muito comum. Então, a música local é inacreditável, assim, a riqueza dela. Então, basicamente, assim, esses foram momentos, assim, existiram coisas muito mais bacanas, mas tem mais pela frente ainda e eu tenho que correr, porque nós estamos chegando lá. Nós reservamos esse bloco, Ramalho, para você fazer algum destaque que a gente que vá fazer esse percurso possa ver a natureza. O que você separou aqui? Essa viagem é uma viagem que o grande lance dela é o trem, é a experiência do trem. Não é uma viagem de expedição à natureza, assim, você não tem o contato íntimo explorando a natureza. Você tem a natureza ao redor dos lugares que você passa, mas essencialmente a gente está numa área, a viagem inteira passa por áreas desérticas. Então a gente tem muita planície, tem poucas montanhas, e a vegetação é sempre rasteira, enfim, típica de deserto. Mas mesmo assim a gente tem algumas pérolas incríveis assim que a gente conhece na viagem, e eu vou mostrar no próximo vídeo uma experiência de você parar numa pequena vila no meio do nada e ter uma vivência com gente, com pessoas, com animais, que a gente não tem aqui em São Paulo, nenhuma cidade aqui do Brasil. Então isso enriquece. Então eu vou mostrar um pouco, não é a natureza selvagem, não é uma National Geographic, mas é uma natureza que realmente cativa. Que experiência incrível poder estar aqui, presenciando esse rebanho com seu pastor, cruzando aqui, está uma desgarradinha, olha, ele joga pedras ou garrafas para deixar todo mundo dentro da mesma linha. E tem uma aqui na minha frente que está olhando para mim. Ele não joga pedra nos animais, sim, ele joga ao lado deles para eles voltarem. Já ouviu falar de experiência de vida? Essa é uma delas. No meio do Uzbequistão, no meio do deserto, numa pequena vila de moradores, pertence a funcionários aqui da companhia de trem. A gente parou e teve essa experiência incrível de poder acompanhar o rebanho aqui. Daí você encontra uns pentelhos assim que não deixa a mulher ordenar a outra ovelha. Nessa vila a gente teve muito contato com as pessoas do local, então isso é muito bacana. E eles param para trocar as locomotivas do trem. Os vagões vão a viagem inteira, mas as locomotivas são trocadas a cada dia praticamente. Um deserto tão grande, a gente pode achar que não tem nenhuma beleza, nenhuma cor, mas uma pequena planta, assim, às vezes mostra uma gigante de cores, de beleza, como aquele arbusto que eu fotografei ali, que está um exemplo disso. Você vê, você olhando ali, você não percebe aquela... Você tem que ter um olhar um pouco mais detalhado para esses, né, pequenos detalhes, que eu acho assim, uma grande viagem se faz de muitos pequenos detalhes, né? E essa florzinha, você vê, com tanta coisa que eu visitei, eu me lembrei dela para poder compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é um vídeo que vai encerrar a nossa apresentação, né? O penúltimo item da apresentação. Ele mostra uma essência de tudo que eu falei. Então, eu gostaria que vocês realmente sentissem, né, a beleza
a delicadeza que é a Rota da Seda. Aqui são cenas, basicamente, que a gente fez do Evian, está aqui com a gente, em todos os locais. A gente sempre tem um voyeur, sempre procurando respeitar as pessoas locais, nunca ser agressivo, não ter que captar uma imagem que é mudada, mas mostrar um pouco o dia a dia, os artesãos, lá a prática, né, de talhar madeira, metal, pintar, muito palácio também. O pôr do sol, esse é uma das exposições mais bacanas que a gente viu na viagem, aquela lado. Essa é a Olga, ela e o marido dela, o Sergei, eram atendentes da nossa russa, mais simpáticos, não falavam nada de inglês, a gente conseguia se comunicar completamente com eles. Saborosa comida, e você se torna amigo realmente das pessoas. Depois do quarto dia, todo mundo que não fala nenhuma língua igual fala a mesma língua, que é a língua da amizade. Coisa marcante que vira ali, a senhora com os dentes dourados, né? Não é muito comum. Brincadeira. A menina estava na vila. Imagina essa cena, a foto a menina com o menino no colo, animada senhoras numa vila onde a gente parou para ver como era o casamento e um batismo, simulados, né, daquela região. Inacreditável. A cena aqui nós quase perdemos o trem. Descer, se adiantar do trem, ele passar pela gente e a gente pegar o trem mais adiante. Assim. Foi muito apressada a cena. Bem, gente, essa é a Rota da Seda que eu fiz. Excelente vídeo, Ramalho, parabéns. Obrigado, eu espero que ele possa inspirar vocês, porque é uma viagem confortável, segura, e com uma equipe a bordo que sempre vai, os guias, o gerente do trem, né, o gerente da viagem, o diretor de viagem, está sempre do teu lado ali. É realmente uma viagem que você se sente absolutamente seguro. Ramalho, e é possível fazer essa viagem com guia falando português? Eles têm, se vocês entrar, depois o Eduardo certamente vai passar para vocês, né, os dados da viagem, as datas. Eles têm pelo menos 2 ou 3 datas de viagem de ida e de volta. E essas viagens, eles têm alguns grupos, a maior parte é para inglês, alemão, francês, espanhol, e até se um grupo tiver mais de 10 ou 15 pessoas, eles acabam montando até com um guia em português, o espanhol. Então, mesmo que você veja ali, em princípio, que não tenha, você pode consultá-los aí, que talvez dê para montar um grupo com um guia falando a nossa língua. Os diretores do trem, eles falam 15 línguas cada um, é impressionante. O cara fala de russo, chinês, olha, dinamarquês, eu falei, meu, impressionante isso. E falava um portunhol também, que deixava todo mundo confortável ali, né? Ramalho, olha, muita gente aqui se manifestando nos comentários do Facebook, querendo fazer a viagem. Acho que não vai ter lugar para todo mundo ano que vem. Poxa vida. Gente, olha, eu garanto para vocês, eu fiz... esse é um trem particular, né? Enfim, então,
não é um trem de linha, então é só aquele grupo, né? Então é uma privacidade muito grande e o conforto, sabe? Assim, eu já fiz longas viagens de trem sem ser privado também, é bom, mas não se compara a isso, né? E a experiência vai ser a experiência de vida de vocês, eu garanto. Fantástico, Ramalho. Eu acho que as viagens elas são para todo tipo de viajante, né? Nós aqui na Flot temos desde aquela viagem de praia para curtir, relaxar, tomar uns drinks, comer bem, até essas viagens, né, de exploração que busca um conhecimento. E acho que eu, particularmente, eu gosto muito disso. Eu sei que você é um entusiasta aí, né, de conhecer o mundo, de explorar essa cultura. Acho que é muito rico, né, e nos torna um ser humano mais, acho que compreensivo com as diferentes culturas, né, e isso é muito bacana. E você trouxe aí para a gente um belíssimo exemplo, e dentro desse conforto, né, algo inusitado, porque você passa por regiões aí que dificilmente você iria de outra forma, e o trem te leva até lá com todo esse conforto, né? É que eu falo, né? Você tem um quarto de hotel que muda a vista da janela toda hora, entendeu? Você não tem que ficar... Por exemplo, quando você para numa cidade, você deixa a tua mala grande na tua cabine fica fechada. E você leva só a malinha de mão. Então, você não tem aquela coisa de ficar carregando mala para um canto, para o outro. É muito bacana, sabe? É realmente inacreditável. É uma viagem, assim, toda viagem que eu faço, eu sempre volto menor do que eu fui, sabe? Assim, porque o conhecimento que eu vejo, que eu não tinha, e que passei a ter só um pouquinho a mais, assim, é engrandecedor. Mas, para mim, é esse conceito. Eu volto menor porque aprendi tanta coisa que eu não sabia, né? É verdade, né? O mundo é muito maior do que a nossa concha, né? Essa é uma viagem que, assim, não é para quem tem 25 anos, entendeu? Porque é uma viagem mais contemplativa, né? Mas, assim, então não é uma viagem dinâmica no sentido que, vou sair, vou para balada, não tem isso. Você tá dormindo sempre em lugares, no trem, uma coisa assim. Mas é para quem já explorou as grandes cidades, para quem já falou, olha, estou bem do mundo urbano, né? Do mainstream, sim. Exatamente. Eu tive uma época que, sim, meu negócio era ir para Disney. Fui 10 anos seguidos para Disney. Eu ia para outros lugares, mas depois meu negócio foi para Europa. Foi Europa. Então, nossa, Espanha. Viajei 15 anos direto para Espanha. Mas vai passando. Então, isso aí acho que é uma evolução natural de você expandir, né, o teu conhecimento, tua curiosidade. Acima de tudo, eu sou curioso. Chegamos no nosso último bloco, Selfie Perfeita, então já aproveito, Ramalho, quero te agradecer aí por toda essa explicação, de compartilhar conosco, de nos acompanhar ao longo dos projetos aí que fizemos, e com certeza faremos mais. Um abraço para o Devian aí também, que está nos assistindo, e agradeço a todos que assistiram, compartilharam aí o evento. Obrigado. Ramalho, muito obrigado. Uma aula você deu aqui para nós hoje. Sempre bom compartilhar com você a sua experiência de viagem. Abração para você. Abraço, Devian, nosso parceiro também aí nas filmagens dos vídeos da Flot. Abraço a todos. Gente, olha, eu como fotógrafo, a coisa que eu menos faço, juro, é selfie. Se eu faço 10 mil fotos numa viagem, se eu fizer uma minha, é muito. Meu negócio é fotografar outras pessoas. Mas nessa viagem aqui, teve um momento ali que eu falei, não, essa eu tenho que ficar ao lado da senhorinha. Foi naquela vilinha, aquela vilinha foi muito impactante para mim nessa viagem. A senhorinha tinha 85 anos, ela mal enxergava, mas era uma energia que saía dela incrível. Eu fui atraído para estar ali. Falei com o meu guia, o Timur, ali, que já me chamando Timur, ela permitiu eu estar ali do lado dela, assim. Foi uma lembrança, assim, de compartilhar muito grande. E eu quero finalizar só, eu vou deixar aqui o meu... Tá aparecendo aí, Eduardo? Não sei se está muito baixo. Tá, né? O meu Instagram, que é @joyramalho, e o meu Facebook, que é José Antônio Ramalho. Vocês vão ver que é um careca que está lá, sou eu. Se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, que eu possa ajudar, incentivá-los, inspirá-los,
estamos ali e compartilhando sempre essas experiências. Muito obrigado, pessoal. Essa viagem é realmente inspiradora, não é? Deixe seus comentários logo abaixo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.